Após a Comissão da Mulher ser presidida por Erika Hilton, uma mulher trans e deputada federal do Brasil, o debate rapidamente tomou outro rumo, gerando reações intensas em toda a sociedade. O que deveria ser um espaço de diálogo plural sobre os direitos das mulheres passou a ser visto, por muitos, como uma controvérsia dada à figura central do debate. Erika Hilton não só faz críticas às mulheres do Congresso, como também à censura. No vídeo de hoje, você vai acompanhar a jurista e ex-deputada Janaína Pachoal expondo sua opinião sem papas na língua sobre essa situação. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe sua visão nos comentários. Agora, fique com a exposição de Janaína. Bom, a gente pode começar por essa pesquisa em relação à população, né? Porque a pesquisa da Real Time Big Data indica que 84% dos brasileiros discordam da nomeação de Erika para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. Eu entendo que essa rejeição, ela vem menos pelo fato dela ser trans, né? E, de certa forma, está ocupando o espaço de uma mulher, e mais pelo estilo da deputada. Porque a deputada tem muita dificuldade de compreender que as pessoas podem pensar diferente e que isso é inerente à democracia. Ela não consegue ouvir a diferença. Essa metodologia de presidir, de encerrar os microfones, que é algo que nós que estamos no parlamento temos que utilizar assim como último do último recurso, numa situação de muita ofensa, de quase agressão. Saiu daí, a regra é a palavra, né? É a palavra livre, a liberdade. Então, quando ela cala a mulher que está se manifestando... Ela está censurando, né? Ela está censurando, mas essa é a natureza dela. Porque ela faz caça nas redes para saber quem é que está se manifestando. Muitas vezes a pessoa não está falando dela, está falando de uma outra situação, ela pinça frases e, de certa forma, as pessoas são perseguidas. Mas quando a gente fala de pinçar frases, a gente está falando de tirar do contexto e aí exclui tudo que a pessoa falou e aí, de uma certa forma, pode distorcer a fala. O que ela quer é impor o seu mundo de vida, vamos dizer assim. Ela quer impor o que ela acredita que é o correto, a maneira, inclusive, de falar que ela acredita que seja a única passível de ser aceita, e ela quer impor na força. Ainda que não seja a força física, é a força da perseguição jurídica. É boletim de ocorrência, é ação pleiteando indenização altíssima, é ação atribuindo crime, né? E aqui nós temos que lembrar que os crimes de homofobia e transfobia, eles não estão previstos em lei. Eles são crimes criados pelo Supremo Tribunal Federal ao arrepio do princípio da legalidade, porque nós temos que lembrar que o princípio da legalidade, ele norteia todas as esferas do direito, mas no campo do direito penal, ele é o coração. Você não pode punir uma pessoa por um comportamento que o legislador não classificou como criminoso. Mas pensemos que... vamos aceitar que o Supremo tenha feito isso para comportamentos muito graves. Alguém dizer que não concorda com a presidência de uma outra pessoa, seja a pessoa branca, negra, homem, mulher, trans, homo, heterossexual, é inerente à democracia. Então ela quer unanimidade. Eu quero emendar um pouco na sua fala, Janaína, porque eu gostei demais da sua introdução, porque é exatamente o que eu venho dizendo desde o começo também. Não é a condição dela como pessoa, e sim o posicionamento político e de parlamentar dela invadindo o direito das pessoas. Eu queria que você, como baita especialista, jurista que é, dissesse aonde pode se achar um mínimo de crime que o Ratinho tenha cometido. Porque grande parte dessa discussão vem da polêmica entre ela e Ratinho, que ela criou. Ratinho fez o comentário e aí virou aquilo tudo. Sim, ela tem muita dificuldade de conviver com a crítica. E quem está na vida pública precisa disso. Tem um outro ponto antes de eu abordar essa questão, que é o seguinte: um presidente ou uma presidente de comissão tem muito poder. Poder de pautar projetos ou não. Ela vai puxar o que é interessante para ela. Poder de pautar requerimentos ou não. Poder de promover uma audiência pública ou não. E poder de calar. Uma pessoa com essa cabeça e com esse proceder
não vai estabelecer diálogo e discussão. Eu aqui na Câmara integro a CCJ. Muitas vezes, eu ou os outros colegas, nós propomos pautas que não são pautas da presidente da CCJ, mas ela tem que ter uma postura democrática e permitir os debates de todas vamos dizer assim, todas as linhas, né, que formam o parlamento. Então, a deputada, por tudo que ela já demonstrou, ela não tem condição de presidir comissão nenhuma. Desculpa falar desse jeito. Mas por quê? Traduz pra gente. Porque um presidente é muito importante. Por exemplo, eu outro dia presidi a sessão aqui na Câmara. As pessoas subiram na tribuna e fizeram, assim, referências que eu percebi que eram provocações à minha pessoa. Eu fiquei calada. Vossa Excelência tem a palavra, agora Vossa Excelência... Eu não posso misturar as minhas pautas e sequer a minha história com a presidência de uma sessão. É institucional. Teoricamente, tem que se anular como ser humano, as suas dores, as suas dificuldades, naquele momento em que você está representando uma profissional. Você não precisa negar as suas pautas, nem o seu pensamento, até porque você faz parte daquele grupo. Mas você não pode impor. Um presidente, uma presidente, ele tem que conduzir. Ela não consegue fazer. Aí é mais para a tua área do que para a minha. É a questão da psicológica. Sim. Eu respeito as dores que ela tem, da história dela. Eu imagino que ela tenha sofrido discriminação, humilhação, mas ela não pode se vingar das pessoas agora, entende? É possível que ela esteja agindo como um mecanismo de defesa, como a gente já mencionou em outros programas, ela pessoalizou. Entendeu? Sim. Ela pessoalizou num nível que eu entendo que não dá para ela presidir esta comissão e, neste momento, nenhuma outra. Agora, com relação ao Ratinho, eu não vislumbro crime por parte do Ratinho, não só por essa questão que eu sou extremamente crítica a essa criação de um crime pelo poder judiciário e não pelo poder legislativo, que é a origem correta, mas porque ele fez ali algumas afirmações, né? Ele tem aquele jeitão mais contundente, mas algumas afirmações que não são ofensivas, são fatos. Na verdade, assim, eu cheguei a comentar em alguns programas aqui no Paulo que eu fiquei até com receio de falar que eu sou mulher biológica e que talvez eu não concorde com essa posição. Porque você fala assim, até onde vai existir uma censura? Até onde vão quer cair? ver um problema? Por exemplo, dependendo do ambiente que você esteja, se você falar mulher biológica, tem gente que já se sente ofendida. É isso. Porque quer que utilize mulher cis. Eu me nego a falar que eu sou uma mulher cis. Porque eu sou uma mulher, ponto. Sim, que existiu uma mudança que você fala assim, mas pera, o que agora? Assim, O que por significa exemplo, isso? eu, além da vida na política, eu tô na universidade. Né? Na universidade, esse tipo de pauta é muito assim abraçada, muito festejada. E eu comecei a perceber que a gente tinha que falar, não, porque eu como mulher cis, eu falei, não, peraí, eu não sou mulher cis, eu sou mulher. Claro. Então, o simples fato de alguém dizer que é mulher, ponto, ou querendo, né, fazer uma diferenciação, uma mulher biológica, já é recebido como ofensa. Nesse contexto, é um perigo o Supremo dizer que tem o crime de homofobia ou de transfobia, porque essas pessoas interpretam uma frase neutra como agressiva, entende? E eles pedem uma fala neutra. É interessantíssimo isso, né? Sim. Curioso. E aí o que acontece? Nós temos, isso eu falei já em um outro momento, mas reitero aqui. Nós temos faculdades de direito dominadas por professores com esse pensamento. Então, formam alunos, formam graduados, formam mestres, doutores com esse pensamento. E são essas pessoas que vão ocupar as cadeiras, né, as posições no Ministério Público, na Defensoria Pública, na magistratura. Já estão chegando, né, não só a desembargadores, mas também a ministros. São essas pessoas que vão decidir. Então, não é tão tranquilo que o racional vai prevalecer. Não, porque o científico e o biológico se tornou talvez algo opcional. Só importa o científico quando o científico vai a favor dessas pautas. Mas eu acho que a Janaína trouxe um ponto que é fundamental para mim. Se uma mulher não pode dizer, ou não se sente à vontade para dizer eu sou mulher, ou um homem não se sente à vontade para falar eu sou homem, ponto final, alguma coisa está muito errada nesse debate, está muito censurada, está muito dirigida. Mas eu queria, acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais sobre essa questão de como foi que o Supremo Tribunal Federal que legislou
sobre essa questão de tornar isso mais ou menos crime? Acho que muita gente não sabe isso, Só né? um segundo, eu vou te passar a palavra. A gente tá com 200 pessoas ao vivo. E eu queria pedir, assim, o carinho de vocês. Seu carinho, Janaína, para pedir para as pessoas darem o like, que isso é muito importante pra Manda gente. É coraçãozinho ou é okzinho? É o joinha do Manda- Diogo, que a gente fala que é o Manda joinha. um joinha, manda um joinha. Eu gosto muito do coraçãozinho. Eu também sou a manda. favor do coração. Peço pra vocês o dedo no like. Temos uma meta aqui de 200 likes. Acho que a gente consegue hoje com a Janaína. Bora. Essa Vamos super tentar, presença por vamos aqui. tentar. Gente, me ajuda, gente. Então, por favor, seguindo. Então, o que acontece? Existe uma ADO, né, uma ação de número 26, que foi julgada no Supremo, que estendeu o crime de racismo, que por sua vez já tinha, de certa forma, sido, vamos dizer assim, alargado, ou já tinha acontecido uma analogia durante o caso Elvanger, estendeu para situações de quaisquer ofensas ou privações ou restrições a pessoas homossexuais e transexuais. O Supremo deu um prazo para o parlamento legislar, criar esse crime, e na medida, né, que o parlamento não cria, o Supremo diz que eles criaram, né? Só que é o seguinte, esse tipo de expediente, ele existe para nós garantirmos direitos. Então, quando o legislador ele é omisso, o Poder Judiciário pode declarar essa omissão e preencher essa lacuna. Mas nós não podemos fazer esse raciocínio com relação a normas incriminadoras. Esse que é o grande problema. Um exemplo típico de direito seria o direito de uma pessoa ser candidata a presidente sem se filiar a um partido, por exemplo. Mas esse aí... esse tipo de direito que você tá trazendo, poderia. né? Essa ação existe lá no Supremo. Exato. Eu me inscrevi para participar da audiência pública. Eu tenho que ser justa aqui. Fui admitida, sustentei oralmente na audiência pública para garantir as candidaturas independentes ou avulsas, mas essa ação não anda. Uhum. Esse direito fundamental, essa garantia fundamental reconhecida internacionalmente, presente na maior parte dos países, o Brasil não reconhece. Entende? Uhum. Então, assim, essa vontade de fazer valer os direitos, inclusive por meio de criminalizações, ela só tem a ver, ela só aparece quando tem essas pautas. Aí Que são de obrigações e não de direito. Isso, entendeu? Mas obrigações no campo do direito penal. Porque o que eles querem? Prender as pessoas. Ou seja, o que a deputada quer? Prender quem não concorda com ela. Sim. E aí a gente tá falando de uma censura, Então, dá uma sensação de ditadura que eu sei que é muito pesada essa palavra. É a imposição do silêncio. Nós já estamos vivenciando isso em certa medida, mas agora a coisa está ganhando um nível. Então, quando as pessoas estão contra a presidência da deputada, eu acredito que não seja por ela ser trans. Sim, pela forma pela impositiva. forma. Aqui tem uma pergunta do Danilo que eu acho bem interessante trazer, até porque, como você faz parte, conhece um pouco desses bastidores, talvez você possa esclarecer com maior conhecimento do que a gente. Vocês sabiam que a chapa de Erika Hilton foi a única? Porque antes ninguém queria esse cargo e agora todo mundo se sente ofendido. Sim, eu até falei sobre, por isso que eu insisto, por isso que eu falei sobre isso até, acho que publiquei, já falei em entrevista. Nós precisamos responsabilizar quem tem responsabilidade. Tá. Pela minha experiência, ficou nítido que houve um acordo, porque foi chapa única. Então, a bem da verdade, eu não posso afirmar... Explica pra gente, Sim. Traduz, o que é uma... Eu percebi isso na Assembleia, né? Porque antes de ser vereador, eu fui deputada estadual. E aí, na minha cabeça, a gente chegava, falava, olha, eu quero ser presidente dessa comissão, quero ser presidente da casa. Isso era natural. Mas eu percebi que é da dinâmica da política brasileira construir acordos. Então, eles têm pânico de votação. Isso é muito intrigante. Por que tem pânico de votação? Porque eles acham que vai ficar com mágoa, que vai ter problema, que vai criar inimizade. Que então, não vão votar as pautas deles. Não, isso é uma questão anterior. Tá. Aí esquece um pouco de pauta, de ideologia. As casas legislativas no Brasil, elas são muito avessas à votação. Tá. Elas querem que as pessoas construam os acordos antes.
E eu, quando cheguei na Assembleia, me surpreendi, porque eu me candidatei à presidência da casa. Eles falaram, doutora, retira, vamos compor. A senhora entra em tal cargo. Aí eu entrei na CCJ. Eu falei, quem que vai ser candidato? Para mim é natural. Você ganha, perde. Não vai ter eleição, já tá tudo acordado. Eu falei, mas como assim? Então vamos... Você entende? Então o que acontece? Em regra, esses líderes conversam antes. Existem trocas de voto. Então, por exemplo, um partido ou votar num candidato à presidência da mesa, ou fingir que não viu que está a votação e perder, e a coisa passa, ele garante presidência de uma comissão. Então, creio eu, tem havido esse acordo por alguma troca ali dentro para o PSOL ficar com a presidência, e o PSOL indicou Érica Hilton. Poderia alguma deputada ali dizer, não, eu quero concorrer? Poderia, mas certamente ela ia criar uma indisposição com o seu partido, que fez o acordo, e com a mesa, né? Então, houve chapa única. E é importante pegar a chapa e verificar que a presidência foi para um partido, a vice para outro, a secretaria para outro, o que fortalece a tese do acordo. Então, a deputada não pode ser, vamos dizer assim, atacada por ser a presidente, porque houve um acordo. A cobrança, nesse sentido, tem que recair sobre as demais parlamentares do porquê que aceitaram esse acordo e, especialmente, sobre os partidos. Então, o erro foi no acordo anterior? Só um detalhezinho que vale lembrar, porque é muito na linha do que eu venho falando também. Eram 40 votos, 38 de mulheres e 2 de homens, porque assim é composta aquela comissão. Ela teve 11 votos, o resto foi voto em branco, de gente que não se candidatou, reforçando exatamente o que a gente Então quis lavar a mão, mas aí assume para o eleitorado. Né? Então tem que assumir para o eleitorado. Olha, eu não arrumei encrenca, preferi aceitar, preferi não comparecer, arrumei um compromisso e lavei as mãos. Então, assim, a verdade é uma só, gente, com todo respeito. Quem vem para a vida pública, vem para levar pancada. Então, se você realmente não concorda com a presidência de uma pessoa, você tem que trabalhar para que ela não ocorra. Então, aí acaba sendo injusto você ir lá e bater. Sim, eu penso assim. Ou você faz alguma coisa antes... Ou se não assume o que aconteceu, abre um vídeo e explica para os eleitores. Fala, olha, gente, teve um acordo aqui, tal partido ficou com aquela comissão, esse partido com essa. Talvez as pessoas não imaginassem que a reação do povo seria essa. Entendeu? Porque político, ele trabalha muito com a reação do povo. Mas aí quando veio o Ratinho, inclusive nessa pesquisa fala que 61% das pessoas concordam com o Ratinho. O Ratinho deu um holofote gigantesco para essa causa. Então eu acredito que as parlamentares ficaram numa situação que elas precisaram dar uma satisfação. Mas aí eu acho, nesse aspecto, é injusto com a deputada. Mas por quê? Aí eu insisto que eu falei no início. A meu sentir, a reação tem a ver com essa maneira dela atuar. Porque ali, quando acho que teve uma deputada, a Cris Tonieto, que quis se manifestar. Ela já falou, não sei, já na sessão ali de votação. Então, o que precisa? Entender que essas posições são posições de respeito e de conciliação. Você tem que garantir a palavra de todos. Quando um deputado começa a brigar com outro, você tem que, na verdade, interferir, não para dar razão para quem quer que seja, mas dizer, olha, colega, vamos deixar falar. É esse o espírito da presidência. Não é qualquer um que serve a presidente de comissão. Só tem um detalhezinho até aqui que eu discordo minimamente do que a Janaína trouxe, que é, eu não acho que as pessoas se surpreenderam, as deputadas ali daquela comissão se surpreenderam. Me parece que é muito mais um teatro onde as mais conservadoras olharam e falaram, vai ser ótimo. Porque nós vamos ter um embate muito grande e vamos aparecer muito mais. Eu acho que é um jogo de interesse total. E veja, de fato, é uma comissão que ficava meio esquecida e está sendo falada, a gente fala quase todo dia. E elas também estão crescendo com isso. Te confesso que esse pensamento não invadiu a minha mente. Eu acredito que acharam que era uma comissão menor. E quando a população se indignou, porque precisaram adotar uma postura. A gente nem lembra quem era a última, era a penúltima, e talvez ela tenha ganhado um holofote muito grande por causa da Érica. É uma comissão importante. Tá? Então, só que percebe? Assim, as pautas que tem liderado nessas comissões são pautas da esquerda sempre. Mas existem pautas das mulheres, independentemente de bandeira, que é uma. É a mulher não conseguir fazer um parto com anestesia na rede pública.
Entendeu? É a mulher não conseguir ter voz para escolher qual parto ela quer fazer. Sim. Sabe? São causas então tem que tanta são coisa importantes, que mas- interessam as mulheres de verdade e não pra mulher que tá, entendeu? Na intelectualidade Sim. e que não sabe a dor de quem tá no front. Um pouco desse teatro que o Diogo trouxe, Agradecemos por ter assistido até o final. Se você é uma pessoa conservadora e gosta de vídeos que trazem pautas fortes e debates em alta, não fique de fora do nosso canal. Inscreva-se e se torne um pensador, pense política e até o próximo vídeo.